Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com as nossas aulas de processo do trabalho. Hoje vamos falar especificamente das defesas do reclamado ou reclamada, tá? Inclusive aí já abordamos alguns aspectos referentes a essas defesas nas nossas aulas anteriores. No entanto, agora de forma muito mais específica aí, tratando aí da possibilidade dessas apresentações, dessas defesas aí especificamente, tá? Então, vamos primeiro tratar da contestação, que é a primeira defesa a ser apresentada pelo reclamado ou pela reclamada no processo, tá? Então, conforme a disposição constante no artigo 847 da CLT, não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa, após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Ou seja, esta leitura, inclusive, ainda é a leitura que nós já tínhamos antes do advento da reforma trabalhista, tá? Da Lei 13.467 de 2017. Posteriormente, agora, nós temos aí o parágrafo único que nos sinaliza que essa defesa poderá ser apresentada por escrito, tá? Então, já era a praxe, inclusive, no sistema aí que todos conhecemos, que a prática forense nos indicava já que a apresentação da defesa acontecia em 99% dos casos via escrita, já agora, né, pelo sistema PJE, apresentada eletronicamente antes da audiência. Tá? Então, esta é a forma de apresentação da defesa, ou seja, existe, claro, a possibilidade taxativa ali da lei, tanto escrita quanto oral. A forma oral é possível ainda, só que não se vê com frequência. O que se vê com frequência é justamente a apresentação da defesa escrita, que deve ser apresentada aqui até a audiência. E eu vou frisar esse até a audiência, logo vocês vão entender por quê. Porque nós vamos ter aí algumas situações que vão gerar uma espécie, um pouco até de dúvida, digamos assim, para os senhores. Então eu friso aqui até a audiência para que já gravem, para que saibamos aí que vamos ter que discutir alguma situação muito mais profunda nesse tópico aqui, tá? Além da contestação, que é uma das defesas do réu e até mesmo a principal delas, né, no direito do trabalho, nós temos as exceções, tá, que constam ali do artigo 799 da CLT. Essas exceções, no caso, ele trata que nas causas da jurisdição da Justiça do Trabalho somente podem ser opostas com suspensão do feito às exceções de suspeição e incompetência, ou seja, nós até já estudamos esse aspecto em aulas anteriores, dizendo que a exceção de incompetência ela vai suspender o processo, justamente para que se defina a competência, qual é o juízo competente para julgamento da minha demanda, tá? Então, essa exceção terá o condão de suspender o feito até que se decida então essa situação, tanto a suspeição quanto a incompetência, tá? Então, as demais exceções vão ter que ser alegadas aí como matéria de defesa no bojo da própria contestação, ou seja, assim como eu já havia dito anteriormente, a exceção de incompetência e a própria de suspeição terá de ser alegada em peça apartada, né? Há 5 dias a contar do recebimento da notificação, o que não é o caso das demais exceções aí que a gente vai tratar na sequência, que são justamente aquelas que nós vamos ter que arguir no bojo da própria defesa, tá? Então, justamente quando se tratar aí de questão de realmente incompetência absoluta aí, que nós vamos ter que realmente deduzir na própria defesa, ou seja, tá? Então, vamos sempre ter em mente que essa situação tem que ser bem aí separada, os senhores têm que entender perfeitamente que existe essa distinção no processo de trabalho, até para que não haja aí um erro na hora de marcarmos a nossa prova aí, de podermos responder as questões a que fomos submetidos, tá? Então, a distinção entre as duas exceções, tá? Absoluta tem que ser no bojo da própria defesa e incompetência relativa, no caso, a gente vai ter que arguir separadamente, assim como a suspeição, ok? Então, qualquer dúvida também, temos as aulas anteriores para recapitularmos isso, tá? Como também havíamos visto anteriormente, e aqui disposto no parágrafo 2º, das decisões sobre exceções de suspeição e incompetência, salvo quanto a estas ser terminativas do feito, não caberá recurso, podendo, no entanto, as partes alegá-las novamente no recurso que couber da decisão final. Ou seja, se eu não puder, se não couber
recurso daquela minha decisão, daquela sentença, daquela decisão que for proferida naquele momento, eu vou ter que alegar aí, arguir realmente só no recurso que eu for interpor, tá? Então, a gente já conhece as hipóteses, também já estudamos em aulas anteriores, tá? Então, nós temos que separar bem essas questões também, tá? Então, se terminativas do feito, salvo quanto a essas se terminativas do feito, não caberá recurso. Então, grifem bem, tá? O parágrafo 2º aqui, para que não haja confusão também quanto à possibilidade de poder interpor, aí poder apresentar também essas defesas, ou mesmo interpor os recursos, por conta aí do que consta no parágrafo 2º do artigo 799, tá? Como a gente já sabe, o processo do trabalho como um todo, ele muitas vezes acaba sendo omisso. Então, nestes casos, há a possibilidade de que o diploma processual civil acabe regulamentando algumas situações, o que não é diferente aqui no caso das defesas do reclamado no processo do trabalho. E neste ponto nós temos o artigo 769, que fala especificamente dessa situação, dando-nos a possibilidade de que nos sirvamos então do Código de Processo Civil para poder aí utilizar os instrumentos processuais cabíveis e aplicáveis nos casos em juízo, ok? Então, os exemplos disso aqui, que não constam, inclusive, na CLT, são a reconvenção, a ação declaratória incidental e o reconhecimento jurídico do pedido, tá? Então, essas questões, por exemplo, esses institutos aqui, eles não constam na CLT, no entanto, eles constam ali no próprio Código de Processo Civil, o que nos possibilita a sua utilização, tá? Então, aí fica para vocês que a gente pode usar aí de forma, como fonte subsidiária, haja vista a compatibilidade desses institutos jurídicos com o processo do trabalho, tá? Quanto à intervenção, já existe uma divergência doutrinária quanto à possibilidade da sua aplicação no processo do trabalho, justamente porque há quem sustente o caso de que a utilização da intervenção pode gerar aí um certo, não digo obstáculo, mas talvez assim, tornar o processo mais moroso, já que o escopo da Justiça do Trabalho é justamente viabilizar o acesso ao jurisdicionado com a maior celeridade possível. Então, o subterfúgio ou mesmo aí o entendimento daqueles que entendem pela inutilização da intervenção no processo do trabalho é justamente o argumento de que ele tornaria o processo muito mais moroso. Por isso, então, aí não existe uma divergência no que tange a aplicação desse instituto aí da intervenção, dessa defesa, no caso aí, no processo do trabalho, ok? Então, sempre muito cuidado aí com essa questão, tá? Então, por via das dúvidas, sempre melhor dizer que não aplica a intervenção, que é muito mais seguro, tá? Até pelo princípio do processo do trabalho, tá? Como vocês sabem ali, e a gente já tratou agora no começo da aula, o artigo 847, ele fala do momento da apresentação dessa defesa e que a parte reclamada terá, então, 20 minutos para poder deduzir a sua defesa no processo. Quando a gente fala assim, a gente fala de 20 minutos, né, para que a parte, então, deduza de forma oral todas as suas razões, todas as suas alegações de fato e de direito, que, na verdade, tem por escopo aí desconstituir as alegações do reclamante, tá? Então, a gente tem como regra, e tinha como regra básica, antes do advento da Lei 13.467, que a defesa deveria ser apresentada, então, oralmente, ainda que isso não acontecesse mais na prática há muito tempo, tá? A questão agora, quanto a essa defesa apresentada de forma escrita, se tornou inquestionável, agora constante, inclusive, na disposição legal no parágrafo único do artigo 847, né? Então, hoje não há mais que se falar aí em dúvida, vindo provas aí, quando tiver esse questionamento, realmente podemos ser certeiros ao afirmar que a defesa pode sim ser apresentada escrita até a audiência, tá? Então, vamos sempre nos atentar agora a esse ponto, tá? Caso a defesa seja oral, ela deverá de qualquer sorte ser reduzida a termo na ata de audiência, para que conste, inclusive,
todas as alegações, todas as razões pelas quais a parte reclamada entende pelo descabimento daquele pedido, pelo indeferimento dos pedidos ali constantes na reclamação, na reclamatória trabalhista. Ele vai ter que, enfim, arguir todas essas questões, né, os fatos impeditivos, né, e extintivos do direito do reclamante para que ele possa, enfim, lograr êxito aí e alcançar, então, a improcedência da ação do reclamante, tá? Então, isso vai ter que constar explicitamente. O que ocorre agora aqui, então, é que quando a defesa for escrita, nós temos, então, o processo eletrônico, PJE, e ela deverá, então, ser protocolada de acordo ali com o artigo 10 da Lei 11.419 de 2006, tá? Então, é até a realização da proposta conciliatória. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Até para que a gente não perca aqui o foco desse pequeno problema. Nós temos aí uma questão que pode gerar uma dúvida ou algumas dúvidas nas provas, porque essa lei, esse artigo que fala dessa possibilidade de apresentação da defesa de forma escrita via eletrônico, né? No caso, você pode protocolar no PJE, ele fala que tem que ser até a realização da proposta conciliatória. No entanto, no artigo 847 da CLT, ele fala que deve ser apresentada até a audiência, tá? Então, nós temos aqui já um ponto muito complicado, por quê? Porque, via de regra, eu entendo humildemente que o artigo 847 é de fato aquele que regula as disposições do processo do trabalho, né? Porque ele está trazendo a possibilidade, diz expressamente que é até a audiência. Então, se é até a audiência, se eu tenho que apresentar essa defesa de forma escrita, ou se é a minha pretensão apresentá-la de forma escrita, entendo eu que eu devo apresentar antes de entrar dentro da audiência, dentro da sala de audiência. Até porque vai haver uma complicação depois, se na hora, por exemplo, conforme diz a lei aqui, que eu tenho o artigo 10 que me diz que até a realização da proposta conciliatória infrutífera, eu vou ter um problema, porque veja, se eu estou dentro da sala de audiência, o magistrado questiona as partes sobre a possibilidade ou não de acordo, e se for infrutífera, como que eu vou sair da sala de audiência para poder protocolar essa defesa? Então, é no mínimo desarrazoado que se proceda dessa forma, né? Então, para mim, eu entendo que nós temos que seguir realmente o que consta na CLT, tá? Isso, para mim, seria o procedimento mais adequado, até para não gerar um tumulto processual e até mesmo, a depender do magistrado, não gerar um problema dentro da audiência, até para que não sejamos obrigados aí a ter que apresentar essa defesa oralmente, porque muitas vezes até a defesa pode ser extensa, tratar de várias minúcias, peculiaridades que talvez no momento ali se tornem até um pouco complicadas de deduzir, até porque a gente sabe que são 20 minutos apenas para poder apresentar essa defesa. E muitas vezes, né, não é raro que isso aconteça, esse tempo pode ultrapassar, né, o tempo de deduzir essa defesa, enfim. Então, se torna um pouco arriscado. Para que a gente não corra risco, entendo eu que nós devemos observar aquilo que consta na CLT, no artigo 847, no seu parágrafo único, tá? Além disso, depois também a gente tem mais algumas outras questões que nós vamos tratar à frente aqui, tá? Então, aqui nós temos também a resolução 185 de 2017, no seu artigo 22, que trata do seguinte: a contestação, reconvenção, exceção e documentos deverão ser protocolados no PJE até a realização da proposta conciliatória infrutífera com a utilização de equipamento próprio, sendo automaticamente juntados, facultada a apresentação de defesa oral na forma do artigo 847. Tudo bem, a gente tem a resolução aqui que trata especificamente desse ponto, tá? Mas aí nós podemos gerar e cair naquele problema que eu disse anteriormente. Podemos realmente ter uma complicação no momento do protocolo, porque se não for frutífera, como normalmente não é, né, frutífera, a gente pode vir a ter um obstáculo aí, tá? Então, assim, nessa resolução consta também, no parágrafo 1º, que no expediente de notificação ou de citação constará orientação para que a contestação, reconvenção, exceção e documentos que acompanham sejam protocolados no PJE com pelo menos 48 horas de antecedência da audiência.
Olha aí, pessoal, aí ó, nós já começamos a entrar aqui na seara da divergência, porque veja, se a orientação é para que a notificação seja expedida já, digamos assim, orientando a parte para que ela protocole essa defesa com 48 horas no mínimo de antecedência do ato, como que eu posso esperar chegar no ato para ver se a proposta vai ou não vai ser frutífera? Então é no mínimo antagônico para mim, sabe? Então, por isso que eu falo, por via das dúvidas e na melhor forma do direito, entendo eu que a gente deve seguir mais uma vez a CLT, porque aqui, novamente, a gente cai aqui na mesma situação, porque a própria resolução, ela traz aí antagonismos dela, né? Se a gente está dizendo que aqui no início, que a contestação pode ser protocolada ali, facultada a apresentação de defesa oral e podendo, né, ser protocolada até a realização da proposta conciliatória infrutífera, então eu vou cair, porque se a proposta conciliatória infrutífera ocorre dentro da audiência, no ato da audiência, como que depois, no parágrafo 1º, está falando que no expediente de notificação ou de citação constará a orientação para que o protocolo ocorra no mínimo em 48 horas antes da audiência. Então, eu acho que a situação tá meio controvertida aí, e para não gerar esse tipo de problema para nós, é melhor que a gente realmente se paute no que diz a lei e nos programemos de fato para que, se o protocolo for eletrônico e a defesa for escrita, ocorra com antecedência aí, não necessariamente 48 horas, porque entendo eu que as 48 horas deverão constar expressamente na notificação. Se não constar, eu acredito que não tenhamos que realmente fazer esse protocolo, até porque o que acontece via de regra é que nós sejamos notificados para comparecimento em audiência, e nesse ato, via de regra, que nos dá o prazo aí para fazer o protocolo daquela defesa, enfim, de 5 ou 10 dias, a depender aí do juízo. Então, por esse aspecto, entendo que se eventualmente na notificação não vier, ou melhor, se vier já constando que deverá ser apresentada até a audiência, que é o melhor cenário aqui para nós trabalharmos com esta situação específica, creio eu que nós deveremos então nos pautar naquilo que dispõe o artigo 847, que trata então do protocolo da defesa até o ato, tá? Para que a gente não caia nesse tipo de problema, tá? Então, vamos sempre nos pautar nessa situação para ter uma maior segurança jurídica, para poder tanto responder às nossas provas, quanto para atuar também, tá bom? Aí a gente pode verificar também todo o teor, digamos assim, dessa resolução, para que a gente também possa marcar aí, porque vocês sabem que eu sempre oriento vocês para poder sempre trazer aí todas as marcações necessárias aí na CLT de vocês, na Constituição Federal, inclusive essas resoluções aí que são bem importantes para a gente saber que existem, quais são as disposições, quais são as possíveis pegadinhas de provas. Então, para a gente não ter nenhum medo de ser feliz, a gente vai lá e marca também essa resolução para que vocês saibam, conheçam o teor dela, tá? E aí vocês possam também ver aí as demais disposições constantes, que são aí o parágrafo 2º, que as partes poderão atribuir segredo de justiça à petição inicial e sigilo à contestação, à reconvenção e sessão petições, desde que seja justificado, pessoal, né? Porque senão, realmente o juiz pode aí não determinar até a exclusão das petições e documentos que forem juntados, o que pode acarretar um grande problema, tá? Então, salvo se realmente for necessário esse sigilo, do contrário, não podemos, tá? Porque de repente às vezes você junta um documento que não pode ser visualizado por qualquer pessoa, porque como vocês sabem o processo é público, pode ser acessado por qualquer um, né? Hoje até nós temos o sistema PJ e conseguimos até ver quem visualiza os processos, mas de qualquer sorte, para que sejam evitados, por exemplo, análises, né, de pessoas que não possam ver determinados documentos, aí sim a gente pode pedir um segredo de justiça, mas muito cuidado com esse pedido específico, porque ele pode aí acarretar essas implicações constantes no parágrafo 3º aí, tá bom?
Diz aqui o parágrafo 4º que o PJI deve dispor de funcionalidade que mantenha oculta ao usuário externo a contestação, a reconvenção, exceção, documentos que acompanham, até a realização da proposta conciliatória infrutífera. Então, é o que se espera, né, que neste caso realmente aconteça, até porque nós vamos ver mais para frente aqui nessa aula mesmo, quais são as implicações aí da possibilidade eventual de outras pessoas, ou até mesmo aí, né, pessoas externas estarem verificando essa defesa e poder até dificultar o trâmite do processo, tá? De alguma sorte influenciar até. Na hipótese de celebração de acordo, a contestação, reconvenção, exceção e documentos que as acompanham serão excluídos do PJI na forma do artigo 35 desta resolução, ou seja, né, se houver acordo, então vai ser tudo excluído, é o que diz pelo menos nessa resolução, tá? Então, fica aí para que os senhores saibam do teor desse dispositivo legal aí, tá bom? Então, como eu havia falado para vocês em relação a poder atribuir ou não o sigilo nessas defesas, aos protocolos que sejam realizados, né, com este enfoque, existe aí uma crítica muito grande, porque caso o reclamante deixe a inicial, por exemplo, ele veja a defesa antes, ele pode até deixar a sua inicial ser arquivada, porque a depender da defesa que foi apresentada pelo reclamado, ele já pode perceber que ele vai perder o seu processo, que ele não vai ter o êxito ou não vai ter o sucesso esperado. Então, ele pode se aproveitar disso e já arquivar o processo, tá? Deixar arquivar o processo. Então, a crítica justamente da impossibilidade de atribuição de sigilo aí, sem que a gente tenha que justificar, está neste fato especificamente aqui. Porque existe, infelizmente, a gente sabe que existe a possibilidade de que isso aconteça, né? E claro, daí o reclamado já apresentou sua defesa, já contratou advogado, já gastou com advogado, enfim, isso gera um ônus para o reclamado e o reclamante, infelizmente, acaba daí não sofrendo nenhuma sanção legal, né, por conta dessa disponibilidade aí da defesa para que ele pudesse analisar previamente. Então, essas são as críticas, tá? A essa, digamos assim, possibilidade de que o reclamante veja a defesa e que não conste o sigilo aí as defesas, que tem que ser justificado, tá? Existe também o contraponto a essa crítica, que fala que hoje em dia, o sistema atual que nós dispomos, não haveria essa possibilidade, digamos assim, de que houvesse esse prejuízo à parte reclamada, porque caso o reclamado não compareça à audiência, o processo não será mais arquivado, aplicando-se a súmula 74, que trata da confissão ficta. Então, nesse caso, os defensores dessa tese dizem justamente que, a despeito do reclamante se servir ou tentar se servir desse expediente de deixar arquivado o processo, existiriam hoje meios e mecanismos suficientes para inibir esse tipo de atuação do reclamante, tá? Então, e também porque se aplicaria aí a confissão ficta disposta na súmula 74 do TST. Mesmo porque os que defendem essa tese o fazem com base no artigo 841, parágrafo 3º da CLT, que dispõe no seguinte sentido: oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Ou seja, o artigo dispõe nesse sentido, tá? Que não poderia, sem anuência do reclamado, desistir do processo, tá? Então, intenção de impedir que o reclamante desista da ação e altere sua tese prestígio da boa-fé processual. Então, assim, nesse sentido, a gente pode entender que justamente este artigo prima para que haja, então, a boa-fé processual, para que não haja, então, artifícios ou emprego de artifícios pelo reclamante, no sentido aí de frustrar o julgamento do processo, né, a obtenção de uma sentença de mérito pelo reclamado, que já apresentou a sua defesa. Então, esse é o sentido e a intenção do artigo de lei no parágrafo 3º aí, tá?
Agora, se eventualmente a contestação estiver de fato em sigilo, ou seja, o reclamante não tiver tido acesso a essa defesa, ele pode sim desistir da sua ação independentemente de anuência, tá? Então, nesse ponto aqui, é importante frisar para vocês essas considerações. O que nós temos que saber efetivamente aqui desse artigo? Né? Que eu tenho a possibilidade, claro, eu como reclamante, ajuizo minha pretensão, minha reclamatória trabalhista, se eventualmente eu não quiser mais dar sequência ao trâmite dessa demanda, eu vou ter que pedir, então, anuência ao reclamado para poder desistir da ação, tá? Então, isso é o que nós temos que saber, é o que se depreende aí do parágrafo 3º do artigo 841 da CLT, tá? Salvo se ela estiver em sigilo. Aí eu não preciso pedir anuência, posso desistir da ação porque eu não tive contato antes, o que leva a crer que eu não estou me servindo aí de má fé, não estou me utilizando de nenhum expediente em desconformidade com a boa fé processual, melhor dizendo, tá? Então eu poderia aí, em tese, desistir do meu processo, tá? Só que muita atenção nesse caso, pessoal, que eu friso aqui para vocês. Hoje eu estou tratando bastante pontos bem controvertidos aí, até para que vocês possam realmente, eu estou trazendo resolução, trazendo uma CLT, e para a gente poder fazer esses comparativos e consigamos realmente depreender aí qual seria o melhor posicionamento, até para que possamos responder nas provas. Todos sabem que essas questões, bem ou mal agora, são de suma importância para o nosso aprendizado, não somente para as provas, mas para a vida jurídica, porque agora nós estamos numa fase de modificações que ocorrem a todo momento, então a gente tem que estar a par disso tudo, conhecer isso tudo, até para saber como identificar nas provas também a melhor resposta, a melhor saída, tá? Então, por isso eu estou procurando trazer essas divergências para a gente poder conversar aqui de uma forma que vocês possam aí formar o seu juízo de valoração em cima de tudo isso que a gente tá fazendo aí, tudo que a gente está discutindo, tá? Então, olha, o artigo 841, apesar dele, né, dizer que não pode arquivar o processo, né, se a desistência for, por exemplo, intencional e expressa, ou seja, para prejudicar a outra parte, né, ele não impede, no entanto, que o processo venha a ser arquivado. Tá? Não impede, pelo não comparecimento do reclamante à audiência, ainda que a contestação já tenha sido apresentada. Ou seja, a gente está diante aí de um grande impasse, né? Porque se eu tenho que pedir, eu reclamante, ajuizo minha reclamatória trabalhista e preciso pedir anuência do reclamado para poder desistir, e eu só não poderia pedir no caso de sigilo, então, nesse ponto aqui, eu estou com um problema. Porque aqui me diz que eu posso sim desistir, ainda que eu não tenha comparecido ao ato. Daí como que se explica isso, com base em quê? Né? Nesse caso, pessoal, eu trago para vocês agora o enunciado número 106 da 2ª Jornada Nacional de Direito Material e Processual do Trabalho da ANAMATRA. Porque esse enunciado fala que justamente o limite temporal para o autor desistir da ação sem o consentimento do réu, CLT artigo 441, parágrafo 3º, desistência da ação, necessidade de consentimento do réu, limite temporal, a CLT estabelece que o momento processual próprio para o demandado oferecer contestação é na audiência depois da proposta a conciliação, depois da proposta da conciliação. Por isso, ainda que a parte demandada envie e protocole a contestação antes da fase processual prevista em lei, não há razão para anuência pelo réu da desistência da ação, enquanto não foi atingido tal momento processual. Nesse ponto, pessoal, aí fica uma grande dúvida, né? Porque a gente já viu ali no artigo 841 que eu tenho que apresentar, se ela for uma defesa escrita, eu tenho que apresentar a defesa escrita até a audiência. O artigo 841 ele não me fala que eu tenho que apresentar a defesa até a proposta conciliatória. Então, na verdade, a gente está tendo um problema aqui, né? Porque se eu estou diante de uma situação que o artigo me autoriza fazer o protocolo dessa defesa até a audiência, me diz que eu tenho que fazer até a audiência, eu realmente ficamos numa situação bem conflituosa, tá? Então, eu até vou resgatar aqui para que vocês possam ver comigo aqui o que dispõe de fato o artigo, e que na verdade essa situação ela não vem necessariamente do artigo, porque o artigo não fala
que nós vamos ter que nos pautar justamente aí no ato da conciliatória que seja infrutífera, por exemplo, né? Proposta de conciliação que seja infrutífera, tá? Então, vamos lá, retomar aqui o artigo para que vocês possam acompanhar comigo aqui. O artigo 847, pessoal. Aqui, perdão, eu tinha dito 841 porque a gente estava discutindo 841. Ó, parágrafo único. Incluído pela Lei 13.467. A parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência. Ele não fala até a conciliação infrutífera, tá? Então, nós temos um problema aí. Aqui, o que tem e que fala de proposta de conciliação infrutífera é o artigo 10 da Lei 11.419 de 2016, que regulamenta o processo eletrônico. Aqui sim, nós temos disposto de fato que a realização, até a realização da proposta conciliatória infrutífera, tá? Então, eu só estou chamando a atenção, pessoal, estou retornando aqui para não restar dúvida para vocês. Eu acho importante que a gente passe isso expressamente aqui para não haver dúvida na hora de marcar a prova e tudo mais, até, como digo, até na vida de vocês, no dia a dia forense, tá? Porque a gente tem que ter isso bem certinho e bem registrado aí com vocês, tá? Então, como a gente estava falando aqui, essa resolução aqui, na verdade, que a gente teve agora, vamos só localizar aqui, pessoal, que está demorando um pouquinho para responder o meu arquivo aqui. Só para a gente não sair da aula com dúvida, tá? Só um minutinho que ele já vai respondendo. Então, o enunciado 106, então existe aí uma confusão, tá? Se a gente for parar para ver, a gente tá sendo induzido a uma espécie de erro aí, né? Porque eu não tenho, não é CLT, a CLT não me fala, né, que eu tenho que fazer isso, tá? Então, eu teria aí que dar uma observada nessa situação, tá? Porque se fosse, então, aí com base na lei do processo eletrônico, até eu poderia entender. Mas não é, eles falam aqui CLT, né? CLT estabelece que o momento próprio para o demandado oferecer é na audiência, depois de proposta conciliação, tá? Então, não é isso que dá pra gente depreender aí, tá bom? Então, o que eu chamo a atenção aqui, ó, o artigo 847 tá aqui de novo, tá? Justamente para que a gente possa, então, ver que a parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência, tá? Então, vamos sempre nos resguardar nesse sentido e procurar apresentar, então, essa proposta, assim, para segurança, pessoal. Claro, você tem a outra questão que trata que nós estamos tratando e discutindo agora, é a questão da desistência do reclamante. Mas para a segurança, tá, do reclamado, o ideal é que se faça até o ato processual. Agora, retornando aqui à questão da desistência, qual é a polêmica que eu quero trazer para vocês aqui? A polêmica consiste no seguinte fato. Segundo consta aqui, então, o reclamante poderia desistir do seu processo até a audiência conciliatória infrutífera, até o ato ou a possibilidade que essa conciliação não aconteça, tá? Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso tudo para vocês, esse emaranhado todo aí, essa teia? Que mesmo eu, reclamado, tendo apresentado minha defesa, eu não teria que anuir com a desistência do reclamante, segundo esse posicionamento enunciado aqui, número 106. Tá? Então, eu não teria que anuir, a despeito daquilo que consta no artigo 841, parágrafo 3º. Tá? Então, essa é a situação. Eu não teria que estar, digamos assim, contando com essa anuência. Poderia sim desistir, porque segundo consta aqui, o prazo o momento ali dessa audiência, essa conciliação que não foi frutífera, tá? Então, tenhamos isso conosco agora, tá? Que eu posso, então, segundo consta aqui, vir a desistir ou esse processo pode sim vir a ser arquivado com base no que consta nesse enunciado, tá? Então, vamos ter isso em mente aí agora para nós, para os nossos estudos, tá? Artigo 847 a gente já tratou, né? E agora nós vamos
passar então para os princípios da contestação. Como vocês sabem, tudo no processo do trabalho, assim, processo de forma geral também é princípio, sempre pautados em princípios para poder, inclusive, aí, podermos nos manifestar nos processos, enfim, deduzir as nossas alegações, defender os nossos clientes, e inclusive fazer as nossas provas também sempre pautados na principiologia do processo do trabalho e até mesmo na constitucional, cuja aula nós já tivemos aqui, tá? Então, um dos princípios da contestação é o princípio da eventualidade, O princípio da eventualidade é aquele que nós nos servimos da defesa para poder alegar tudo aquilo que entendemos para poder, então, desconstituir todas aquelas alegações feitas pela parte autor, pela parte reclamante. Então, nisso consiste o princípio da eventualidade, tá? E aí ele está disposto justamente aí no artigo 336 do CPC, que consiste então em deduzir todas as defesas que tiver contra o processo, atacando diretamente a relação jurídico-processual. Um exemplo que eu dou para vocês é o seguinte, por exemplo, você chega num determinado processo, analisa e tal, você pensa, poxa vida, mas essa parte ela não é nem... Eu não sou legítima para constar no processo, suponhamos. Eu sou ilegítima para constar no processo. Então você pensa, não, eu vou deduzir lá minha preliminar de ilegitimidade para já acabar com isso tudo e já resolvemos, já liquida a situação. Na verdade, eu não posso me limitar a arguir somente essa preliminar de ilegitimidade, porque eu tenho que me servir justamente do que diz o princípio da eventualidade para que eu me aproveite daquela defesa e deduza todos os argumentos que são cabíveis dentro daquele processo, até para o caso de não ser acolhida aquela preliminar, eu ter atacado também o mérito daquela ação, porque do contrário eu poderia ter problemas aí realmente de ordem processual, tendo aí infelizmente uma ação julgada em meu desfavor, porque eu não rebati as alegações de forma pontual, e isso também é muito importante, tá? Então, nós temos aí as defesas arguidas como matéria preliminar, que é justamente uma dessas possibilidades aí, a ilegitimidade de parte, E são defesas indiretas, buscando a extinção sem julgamento de mérito, tá? Então, nesse caso, a gente estaria tratando aí de uma defesa indireta, tá? Que é aquela na qual nós arguímos justamente essas questões de ordem aí preliminar nos processos, tá? Para que, evitando aí que haja, então, um ingresso no mérito da ação, que o processo, então, seja extinto sem que se analise o seu mérito, tá? Defesa indireta ainda, a gente tem que tratar aqui, quando não se constituírem em negar os fundamentos da ação, Então, ele pode ser aí uma defesa indireta, então, se constituindo assim, não necessariamente na fundamentação, na negativa daquilo que foi alegado pela parte reclamante, Então, ele pode trazer fundamentos novos nessa defesa, pode, então, de direito material, assim como a ocorrência do pagamento, a ocorrência da prescrição, Ela não se limita aí a negar os fundamentos, Ela traz fatos novos, Uma das possibilidades dessa defesa indireta, tá? Outro aspecto também seria aí na possibilidade de que o reclamado, sem negar o fato constitutivo, aduza fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do reclamante, tá? Então, também é uma forma de apresentação dessa defesa indireta, Ele também vai arguir aí essa questão, digamos assim, ele não nega, mas ele diz que não existiu, de alguma forma, junto a algum documento, para comprovar que houve algum pagamento, ou o pagamento foi menor, enfim, para que realmente a situação seja avaliada de acordo com o que aconteceu faticamente, tá? Então, essa é uma outra possibilidade aí da defesa indireta. Vejam que, de acordo aí com o artigo 767 da CLT, a compensação e ou a retenção somente poderão ser arguidas em defesa, estando precluso esse direito após a fase defensiva. Ou seja, se eu não alegar, por exemplo, que houve a compensação ou a retenção, naquele momento que eu tenho para me defender nos autos, que é a contestação, eu não vou poder alegar mais,
Então, eu tenho que cuidar muito com isso, tá? Que, de repente, ah, não, mas ele está me cobrando um determinado valor, o reclamante. No entanto, houve uma compensação desse valor com uma verba que eu já havia pago, né? Ou, de alguma maneira, já havia feito um empréstimo, alguma coisa nesse sentido. Então, o momento processual correto para eu arguir isso, para eu me defender dessa situação que o reclamante alega, é na defesa, tá? Eu não posso deixar isso passar, tá bom? Para que não haja depois a alegação de preclusão aí do meu direito de me defender quanto a este ponto, tá? Nós temos também, como não poderia deixar de ser, o princípio da contestação específica, tá? Nós não poderemos no processo nos limitar a alegar ou nos defendermos de forma genérica. Nós temos a obrigação de nos defendermos de forma específica, rechaçando, impugnando cada ponto alegado pelo reclamante, sob pena realmente de termos aí um problema também aí de ser reconhecido o direito, ser deferido o pedido por ausência de impugnação específica, tá? Então, nesse sentido, dispõe o artigo 341 do CPC. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes na petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se. Como sempre, né, nós temos um salvo se, porque nem tudo no direito é absoluto, tudo é questionável, tudo é passível de ter aí uma ressalva, de ter algum ponto que possa aí ser utilizado para deixar um pouco mais flexível a legislação. E nesse caso aí, esse salvo se, ele trata especificamente quando não for admissível a seu respeito a confissão, quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato, estiver em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Então, nesse ponto aqui, eu não vou, ainda que eu não tenha, reclamado, não tenha feito a impugnação específica sobre aquele determinado ponto alegado pelo reclamante, se eu me enquadrar nestas exceções aqui, eu não vou ter a presunção de veracidade das alegações do reclamante. Não vai acontecer, porque eu tenho as ressalvas. Então, prestem bastante atenção nessas ressalvas aqui do artigo 341, ok? Ainda tratando do princípio da contestação específica, nós temos o parágrafo único, que assim dispõe. O ônus da impugnação específica dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial, ou seja, é mais uma exceção, né? Até porque a gente sabe da sobrecarga, né, do defensor público, do dativo, né, e do curador especial. Então, nesses casos, a lei excepciona que a impugnação seja realizada de forma específica. Tá? Então, é mais uma situação, além das que a gente já tratou anteriormente, tá? Poderia-se dizer que talvez nesse caso o princípio aí da contestação específica não seria aplicável ao processo do trabalho por incompatibilidade, mas não há que se falar em incompatibilidade, tá? Porque ele é totalmente compatível com o processo de trabalho, não existe disposição que trate especificamente desses pontos no processo do trabalho, mas de forma subsidiária nós utilizamos aí, com base no artigo 769 da CLT, o Código do Processo Civil, que vai tutelar, vai dispor sobre essas situações e essas possibilidades de que nos sirvamos aí na nossa prática processual trabalhista desses expedientes, tá? Então, sempre muita atenção, eu registro aqui novamente, com as exceções, que são bem importantes, porque vocês sabem que na prova não vai cair a regra e vai cair a exceção. Portanto, é importante que vocês saibam aí quais são as exceções que são aplicadas nesses casos, tá? Então, marquem aí o artigo 341, 1, 2 e 3 do CPC, tá? Só registrando aqui CPC, tá? Para que não reste dúvida com vocês aí, tá? A gente já tratou um pouquinho ali das preliminares, mas aqui a gente entra de forma mais específica, que elas são aí são defesas de natureza jurídico-processual que visam a extinção do processo sem julgamento de mérito, ou seja, eu não pretendo que se ingresse no mérito, eu julgo que eu sou ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, então eu vou arguir uma preliminar nesse sentido, tá? Então essa é uma das possibilidades, tá? E são denominadas aí de exceções peremptórias ou defesas indiretas de cunho processual. A previsão consta aí no artigo 337 do CPC, tá? Então, deem uma olhadinha lá também, tá? Quais seriam, então,
essas possibilidades de arguição em sede de preliminar. Elas constam, então, no artigo 337, que seria aí a inexistência ou nulidade de citação, incompetência absoluta e relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou de interesse processual, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar, indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. Tá? Então, assim, nós temos aí todas as disposições, leiam com atenção aí, para que vocês possam se servir de forma subsidiária. Claro que com o devido cuidado, porque a gente sabe que tem algumas particularidades do processo do trabalho, né, que a gente tem que observar também para poder manejar esses instrumentos, tá? E até os instrumentos e até mesmo aqui, no caso, a gente está tratando de preliminar, tá? Então, tomem bastante cuidado nesse caso, para não cometerem nenhum tipo de equívoco aí na hora de aplicar isso na prática ou responder às provas de vocês, tá? Aí, nesse caso aqui, a gente também tem algumas disposições, alguns parágrafos que são bem importantes que vocês façam a leitura de forma bem pormenorizada, tá? E vejam que sempre muita atenção, porque assim como algumas disposições já não constaram, né? Igualmente aqui o artigo 341 não tem similar na CLT, devido cuidado, devido a parcimônia, para não haver nenhum tipo de equívoco, até no que diz respeito especificamente na questão da exceção, tá? Que a exceção de incompetência, por exemplo, né? Que hoje em dia no processo civil é diferente do processo de trabalho, então a gente tem que tomar um cuidado bastante grande com isso, tá, pessoal? Então, vamos para as exceções agora, que a gente já começa a tratar desse assunto aí para vocês entenderem, né? E a gente, na verdade, está retomando, porque nós tratamos isso já em aulas anteriores, então a gente retoma aqui o curso disso, né? Só para a gente não ter dúvida em relação à arguição dessas exceções, né? A competência em razão de matéria e funcional são absolutas, né? Então, aí a gente vai realmente ter que arguir no corpo, né, da própria defesa, e o magistrado também pode fazer aí de ofício, né, e realmente declarar de ofício essa exceção, tá? Aqui, então, devendo ser invocado em preliminar de contestação, tá? Então, nesse caso, a gente tem aí em preliminar. Agora, a competência em razão do local, que é a incompetência relativa, deve ser invocada por meio de exceção, aqui de acordo com o artigo 799 seguintes da CLT. Então, deem uma olhadinha lá também, porque fala especificamente aí dessas exceções de incompetência que são relativas, tá? Então, aí a exceção de incompetência relativa, até como nós já estudamos anteriormente, até na aula de reforma trabalhista, ela está constando no artigo 800 da CLT e trata justamente da possibilidade da sua arguição e da forma como ela acontece, né? Então, antes da reforma, o reclamada, ele apresentava a defesa antes da audiência, tá? Agora, com a reforma, né, ele tem que fazer isso até 5 dias a contar do recebimento da notificação, ou seja, se eu, reclamada, entendo que esse foro não é o foro competente para julgar a minha demanda, porque o contrato, enfim, não foi celebrado aqui, ou, enfim, qualquer outra possibilidade do artigo 651, que eu vou ter que arguir, eu vou ter que apresentar a minha exceção de incompetência, e isso vai acontecer até 5 dias do recebimento da notificação, tá? E neste caso, então, será em petição apartada, eu vou ter que deduzir isso em petição apartada, para que então seja analisado pelo magistrado, né? E a gente vai ter que aguardar a definição dessa competência para somente a partir de então apresentar a defesa e o processo seguir o trâmite normal, tá? Então a gente vai ter que sempre prestar muita atenção nisso e nessa diferença entre a incompetência relativa e absoluta, tá? Agora, vamos tratar de outra possibilidade também de defesa do réu, que é a reconvenção. Assim como no processo civil, nós temos também a possibilidade de reconvenção no processo do trabalho, tá? Então, é uma modalidade de resposta do réu, né, no mesmo processo em que está sendo manejado aquele pedido contra ele. Então, ele tem essa possibilidade, então, de se manifestar nesse mesmo processo, sem ter que ajuizar outra demanda independente, né? Tem natureza jurídica de uma ação autônoma, conexa ao processo, ou seja, muito embora ela esteja conectada com o processo ajuizado contra
por exemplo, reclamado, ele tem a possibilidade de deduzir nesse próprio processo, ou seja, ingressar com essa reconvenção nesse próprio processo, até para conseguir esse julgamento, digamos assim, de forma conjunta, para que não haja nenhuma divergência de posicionamento do magistrado, tá? Então, essa é a reconvenção, no caso, a possibilidade dela ser arguida dessa forma, né? Ela está disciplinada também pelo artigo 343 do CPC, tá? E no processo do trabalho, assim como a contestação, ela pode ser apresentada tanto de forma verbal quanto de forma escrita. Aí a depender realmente do que o advogado pretende, ou se for um juspostulante, né, enfim, que daí no caso, se tem advogado ou não tem advogado, aí vai ficar a critério do reclamado como vai proceder essa defesa, tá? Mas funciona exatamente igual aí à contestação, tá bom? Se na hipótese, digamos assim, que ela venha a ser apresentada na audiência, para que não haja nenhum prejuízo para o reclamante, deverá ser adiada aquela audiência para que então ele possa se manifestar sobre aqueles pontos que estão sendo alegados contra si, possa se defender adequadamente, tá? Ou mesmo renunciar, né, manifestando-se na própria audiência, caso seja do seu interesse, né, não renuncie expressamente aos direitos ali e não tem, né, que dar prazo para ele poder se defender, tá? Então, ele pode fazer na própria audiência, né, não precisa do prazo e faz as suas arguições ali mesmo. Agora, se o reclamante reconvindo não apresentar a defesa, será aplicada a confissão ficta, tá? Então, nesse caso, aplica-se a confissão ficta, mas nós não podemos confundir a confissão ficta com a revelia, tá? Se ele compareceu à audiência, não há que se falar em revelia. Ele apenas, se ele não se defendeu, vai ser aplicado a ele a confissão ficta, tá? Então, isso aqui, inclusive, está ali no artigo 844 da CLT, né? Se o reclamante não apresentar resposta à reconvenção, mas estiver presente em audiência, não se aplica a revelia, pois no processo de trabalho a revelia está relacionada à ausência do reclamado na audiência, conforme disposto, inclusive, no artigo 844 da CLT, que nós também já estudamos aqui, tá? Na reconvenção, quando a gente trata especificamente de alguns pontos, a gente tem que se ater às questões aqui de ordem, que serão realmente questionadas ali de ordem material, no que diz respeito à possibilidade de compensação, tá? Essa compensação, que a gente já havia tratado um pouquinho antes, ela deve ser arguida na defesa, tá? Então, isso a gente já tratou. Mas, se o crédito do reclamado superar o do reclamante, esse pode ser arguido na reconvenção. Então, a gente não pode confundir as coisas só, tá? Isso é o que eu chamo a atenção de vocês. Eu já tinha dito aí que compensação a gente já poderia alegar na própria defesa, né? Agora, no caso do crédito do reclamado exceder ao crédito do reclamante, daí sim eu tenho que me servir da reconvenção para poder postular isso em juízo, tá? Até porque daí eu tenho um direito em meu favor que eu tenho que perseguir em sede de reconvenção que não está abarcado na defesa, até porque na defesa vou fazer pedido pela extinção do processo, né, negando, enfim, pontuando, né, como a gente disse especificamente todos os pontos que eu entendo que são favoráveis a mim, enfim, que não cabe aquele pedido, né, e trazendo todos os fatos, argumentos fatos e de direito, para, enfim, que seja julgada improcedente aquela demanda, mas não cabe nesse ponto fazer um pedido no sentido de que eu seja recompensado, ou seja, recomposto o meu prejuízo. Eu vou ter que me servir, então, da reconvenção para que isso aconteça, tá? Um ponto importante também que vocês têm que saber aqui é que a desistência da ação principal não obsta o prosseguimento da reconvenção, tá? Então, a gente, ainda que haja a desistência do processo principal, enfim, ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito, não há que se falar que a reconvenção também deverá ser extinta. A reconvenção, ela é um processo autônomo, até como a gente já falou. Ela está distribuída de forma conexa, para que a gente possa obter uma decisão conjunta, tanto ali da ação principal quanto da reconvenção, mas ela tem, de certa forma, autonomia, porque ela vai continuar independentemente do trâmite da ação que foi ajuizada, né, primeiramente, ou seja, da reclamatória trabalhista, ok?
tá? Nesse caso aqui, a gente pode até ser levado em erro, porque a gente sabe que na Justiça Trabalhista nós temos a possibilidade de apresentação aí do rol de testemunhas, enfim, de apresentarmos as testemunhas em audiência, até melhor falando, que no processo do trabalho mais comum é que a gente leve a audiência as testemunhas e não as arrole. Então, nesse caso aqui, a gente poderia até entender, eu tenho 3 testemunhas, eu tenho direito, a lei me fala que eu tenho direito a 3 testemunhas para levar ao processo ali para provar que aqueles fatos alegados contra mim, ou alegados por mim, né, se eu for o reclamante, são verdadeiros, né? Então, mas no caso do reclamado que vai apresentar sua reconvenção, ele pode entender que, então, se eu tenho direito de levar 3 para me defender no processo contra mim proposto, então eu também tenho direito de levar 3 na reconvenção, porque é um processo autônomo. Nesse caso, em que pese haver essa autonomia, esse outro processo, eu não tenho direito a mais 3 testemunhas, eu tenho direito a apenas 3 testemunhas mesmo, tá? Então, não podemos confundir com a autonomia desse processo, a reconvenção, com a possibilidade de levar mais testemunhas, porque isso não acontece. Eu tenho direito a 3 testemunhas apenas, tá? Independentemente de ter reconvenção ou não, tá? Então, gente, por hoje era isso que eu tinha para tratar com vocês. Ficam aí os meus contatos, se precisarem de alguma coisa, alguma dúvida que tenha remanescido aí, é só me contactar para a gente poder elucidar aí, vocês não ficarem aí, de repente, se debatendo aí perante os livros, enfim, perante a lei, ok? Que a gente está aí justamente para propiciar para vocês o melhor possível, o melhor aprendizado e para que realmente consigam lograr êxito na aprovação de vocês. A Cultive segue junto e até a próxima aula. Um abraço para vocês.